Boa tarde. Bem-vindos à Complexidade, aula 23. Então, nessa aula, nós vamos continuar com a evolução da cultura, que é o que a gente já tinha, que a gente estava vendo já umas 2 ou 3 aulas. E eu vou só acabar rapidamente aquele paper da aula passada e passar para um do hip hop, também rapidamente, porque tem muitas coisas parecidas com esse, e daí para a evolução de cultura. Vamos tentar medir cultura, botar números em cultura. E falar um pouquinho sobre economistas ligando para a cultura, tá certo isso? Como é que isso se encaixa na profissão, na visão tradicional de economia? Então, antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre... Deixa eu achar aqui... Cadê? Eu queria falar sobre... Mostrar um paper das apresentações. Tá aqui. Porque, como vocês sabem, daí a última... A gente está chegando na reta final, né? Tem, assim, mais algumas... Se é a sala 23, tem mais umas 6 aulas, umas 3 semanas só de aulas. E uma das últimas coisas é vocês apresentarem algum trabalho. Então, vocês têm que escolher um trabalho, e isso é fácil, porque aí você escolhe um trabalho que você goste, que você acha interessante, aí você lê algumas vezes, lê uma vez, lê 2 vezes, faz uma pesquisa e apresentação. Mas a primeira coisa é escolher. Então, eu tenho esse arquivo aqui, sugestão de apresentação, está lá no Google Drive, na pasta principal. Eu botei aqui só alguns que eu achei, só para dar exemplos, às vezes você acha interessante isso, ou ele te dá uma ideia de que tipo de trabalho procurar. Então, aqui tem um sobre, ele chama Talent versus Luck, The Role of Randomness in Success and Failure. Então, a gente viu bastante sobre esse tema, né? Aquele livro do Barabasi, The Formula, é muito sobre isso. Quer dizer, o que é sucesso? O que é fazer impacto? Então, esse é um. É de um pessoal meio de Econophysics, né? Esse pessoal de Econophysics são um monte de físicos que eles olham assim para ciências sociais e falam assim, a gente faz isso melhor do que esses cientistas sociais. E às vezes fazem, nem sempre. O segundo tema é que teve, esse aqui foi apresentado uma vez por uma aluna, e a coisa interessante é de Netflix Prize. Então, não tem um texto, talvez tenha, eu não estou recomendando nenhum específico, mas tem um site ali. O Netflix Prize foi que o Netflix fez um prêmio uma vez para se alguém conseguisse melhorar o algoritmo deles de recomendações. Então, quando você assiste alguma coisa, você liga o Netflix fala: você, nós sabemos quem você gostaria dessa série aqui, já que você viu essas outras, você gostaria dessas. A Amazon tem isso, vários têm isso. Mas aí eles fizeram um grande concurso e um monte de programadores entraram e eles tentaram, e eram nessa, não tanto pelo dinheiro, tinha um dinheiro também envolvido, mas para ganhar, quem ganhasse aquilo ali ia pegar muito bem. E tem toda uma história de como um ganhou, mas se tinha que ganhar mais do que uma certa quantidade, e o que está por trás é toda a noção de que se você juntar estratégias, ela é melhor do que a soma das partes. Então foi isso que fizeram, pegaram o primeiro e o segundo lugar, se juntaram e tem toda uma história que é interessante. Isso tem a ver com complexidade. Duncan Watts é um dos... A gente viu um vídeo dele lá uma vez, lembra? Escrevendo no quadro negro. Ele é o cara que inventou Small Worlds, o modelo Small Worlds. E tem 2 papers dele aqui que eu vou recomendar. Mas esse aqui é um... eu me lembro de ter visto isso numa conferência lá, algum tempo atrás, mas como é que funciona o Twitter? Quer dizer, a gente tem essa impressão que um tweet fica viral quando alguém faz um tweet e aí todo mundo mais reproduz, e acaba que não é bem assim. Ele vê que o formato, a dinâmica de viral, de alguma coisa ficar viral é diferente.
Então, isso pode ser interessante, Doug Watts é sempre interessante. Polarização, aqui um paper sobre polarização. Esse Brian Uzi, eu vou mencionar ele hoje, é um cara interessante também. Esse aqui, para quem gosta de história econômica, esse trabalho é sensacional. É o John Mulcahy, o melhor historiador econômico. Acho que eu já botei alguns slides dele alguma vez, mas ele explicando por que a Europa, por que a Revolução Industrial aconteceu na Europa, por que o Iluminismo aconteceu na Europa. E tem toda uma questão de uma rede de cartas e de ideias se propagando por uma rede. Realmente muito bom. Neil Ferguson, talvez vocês conheçam, é um outro historiador econômico, escocês, meio conservador, assim. Ele tem todo um negócio sobre que impérios... Eu mostrei um livro dele que chama The Tower and the Square. The Tower and the Square. Siena tem a torre e tem a praça. Então, a torre significa hierarquias e a praça significa as coisas que vêm de baixo. Então, ele gosta muito de complexidade e tenta botar complexidade. Aqui ele está argumentando que impérios, Império Romano, Império Soviético, Império Persa, Império Chinês, todo mundo acha, ele cita assim uns 10 historiadores, todo mundo que impérios têm ascensão, tem o auge e tem a queda. E ele mostra que não é assim, que tem uma ascensão inesperada e aí tem o auge e a queda não é prevista e a queda é de repente, pode ser de uma hora para outra. É um sistema complexo, você não consegue prever. Então, tem isso é muito bom. Esse aqui é sobre a velocidade em que as pessoas andam nas cidades. Então, cidades de tamanhos diferentes, as pessoas, em média, andam quantidade diferente. Então, seria uma quantidade conservada, que nem energia se conserva. Então, esse tipo de coisa. Sobre linguagem. Linguagem como um sistema complexo. Interessante isso. Esse aqui, se alguém quiser fazer, pode fazer. O paper com o Marcos, a gente se baseou neles. Então, já foi mencionado várias vezes, a Revolução Francesa, os encontros da Revolução Francesa durante 2 anos. Eles fizeram análise de texto para ver quando que surgem novidades. A ideia, por exemplo, de igualdade, fraternidade e liberdade. Quem falou isso primeiro? E como é que essa ideia se propaga? Prever sucesso de livros antes da publicação é do Barabás. Será que tem algum jeito de prever? Tem aqui um do César Hidalgo. Esse é bem interessante. Ele pega a Wikipedia, quase toda a Wikipedia, e procura artes e ciência e vê como é que muda o conteúdo de arte e ciência à medida que muda a tecnologia de comunicação. Então, quando tem a prensa, depois tem cinema, depois tem rádio, depois tem internet, como é que o meio muda a mensagem. Então, interessante também. Um trabalho muito bom aqui, tem muito a ver com o que a gente vai ver hoje, o Nathan Nunn. Esse é assim, o garoto prodígio hoje em dia de economia, né? Anteontem, uns 3 dias atrás, saiu o prêmio, o John Bates Clark Medal, que é uma medalha para o melhor economista abaixo de 40 anos. E eu achava que ele ia ganhar, ele vai ganhar mais cedo ou mais tarde, só que não foi essa vez. Mas então, e a Paula Juliano também, os dois são nomes muito grandes da cultura. Interessante, do mainstream, eles são mainstream, então estão publicando no Quarterly Journal of Economics, na American Economic Review. No entanto, está argumentando que economia tem que olhar cultura. Eu vou falar mais sobre isso hoje, que geralmente é o contrário, né? Quem argumentava que economia devia ligar para a cultura estava vindo de fora da profissão, de fora do mainstream, era considerado um fringe, heterodoxo, alguma coisa assim. E esse paper é muito bom, mostrando, eles pegam dados de mudanças climáticas de 500 e 500 anos local, a nível local, grids, pegam um mapa do mundo, fazem grids, vê como é que em cada quadradinho mudou a temperatura e o clima de 500 em 500 anos, e aí testam para ver se aonde mudava muito o clima,
as culturas daquele lugar, que eles medem também do jeito parecido com o que a gente vai ver hoje, se essas culturas hoje, nesses lugares, são mais ou menos tradicionalistas. E a ideia com a evolução é isso. Se você mora num lugar onde o meio ambiente é estável, a sua cultura é estável, você é tradicionalista, tem de ser prezar a estabilidade das coisas. Se você vem de um lugar onde a cultura, o clima muda muito, então o problema da sobrevivência está mudando muito, aquecimento, esfriamento, mudança da fauna e da flora, aí existe um ganho de você ser não convencional, você ser não tradicionalista. Então, muito interessante isso aqui, que alguém pode escrever. Se você acha que muito desses papers que eu estou botando aqui é muito de fora da economia, César Hidalgo é um físico, Barabás é outra coisa, Duncan Watts é um sociólogo, você não está gostando disso, mas aqui economistas, John Mulcair, economistas. Esse aqui, eu vi isso outro dia. Esse aqui acabou de sair, 12 de abril. Olha só esse teste, eu sempre pensei em fazer esse teste. Eles pegaram dados e uma hipótese e deram dados de uma hipótese para assim, uma coisa como 40 grupos, eu acho que foi um número assim, 40, 70 grupos, e pediram para cada um testar. Testa aí do jeito que você achar melhor essa hipótese, com os mesmos dados. E deu Hidden Universe of Uncertainty, deu resultados de tudo quanto é tipo. A gente gostaria de pensar assim, que ciência tem uma verdade, né? Se tem a verdade, então todo mundo que se fizer bem feito o teste vai dar sempre a mesma coisa, porque a verdade está lá. E, no entanto, não é assim. Eu não li esse ainda, acabou de sair, mas esse é o abstract é esse. Muita gente estava comentando sobre ele no Twitter, sobre esse dos dados, justamente falando sobre o que estava falando na última aula quando o Marcos estava aqui, né? Que, enfim, todo mundo está trabalhando com dados, né? Só que os dados não são tão exatos, ou enfim, tem um aspecto humano aí bem importante também. Eu vi muita gente falando, parece bem legal mesmo isso. Eu sempre imaginei fazer alguma coisa assim, e aí eles conseguiram fazer isso. Esse aqui também acabou de sair. Eu botei outro dia aqui, não estou me lembrando exatamente o que é. É uma coisa sobre comportamental, mas meio que indo contra a ideia de comportamental. Bom, mas alguém comportamental dá uma olhada nisso, se tiver interesse. Aqui, e finalmente aqui, um final aqui é o Scott Page, que é tudo sobre diversidade, e ele tem esse teorema que chama de Diversity Prediction Theorem, que é uma equação que é muito legal, que mostra que times diversos erram menos do que times menos diversos. Mesmo se o time homogêneo, todo mundo no time homogêneo é melhor do que todo mundo no time diverso, times diversos acertam mais. Então são só sugestões. Aí você pegou o estilo, né? Então, qualquer paper desses você pode escolher, ou só que se você escolher algum outro, só passa por mim só para eu ver se realmente eu acho que encaixa. E aí, de novo, a gente tem, que eu falei, né, essa aula 23, então a gente vai até a aula 29, daí tem a 30, a gente faz uma prova, que vai ser feita em casa, e aí, qualquer momento, vai ter que ser nessas 6 aulas. Então, assim que se tiver alguma coisa pronta, né, a gente já pode começar a apresentar. Professor, cortou o que você falou para mim. Você pode repetir, por favor? É só isso aqui. Daí, nessas próximas 3 semanas, vocês têm que apresentar um trabalho. Então, é bom escolher logo, ler uma vez rápido, só para ver o que é, depois ler uma vez com cuidado, e aí está praticamente pronto para apresentar. E não é aquele negócio, é apresentar todo o paper. Às vezes esses papers têm umas partes muito difíceis. Eu chego uma hora e não estou entendendo mais nada. Não sei aquele jargão, não sei aquela matemática, não sei o que mais. Mas mesmo assim dá para apresentar. Aqui você tem que entender a pergunta, né? Por que isso é interessante? Que literatura isso está se referindo? Qual é o jeito que eles resolveram testar isso? Então, é bem formal.
A única exigência mesmo é que seja interessante. Se for um trabalho chato, não, aí a gente não quer ver. O trabalho chato, não necessariamente trabalhos chatos são ruins, tem muitos trabalhos chatos que são importantíssimos, né? Mas aqui a gente não quer um trabalho chato. Então, deixa eu... deixar em menos de 5 minutos, só para acabar aquilo que a gente viu, que eu quero passar para o hip hop aqui. Então, lembra né, que a gente estava quando parou a outra aula? Então, aquela ideia, peguei os podcasts, as pessoas falavam lá quem que inspirou eles. Então, eu tenho a música original e a música inspiração. E eu medi a distância para cada uma delas, a distância via o ranking. E eu tenho também a distribuição da inspiração, a estratégia de recombinação. O que eu estou dizendo aqui é isso, é que gerar ideias novas vem de recombinar ideias já existentes, é adentrar o adjacente possível. Então, tem uma distribuição, eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão, eu tenho a cauda mais longínqua, a medida, bimodalidade. E aí eu fiz a regressão e o resultado principal é esse aqui. Eu controlei por várias questões do músico, do artista e da música. E o resultado principal é esse aqui. Quanto mais longe, melhor. Então, eu disse, poxa, então vou fazer algo completamente diferente. Mas não, se você for longe demais, é negativo. Então, tem um certo... uma relação não linear e tem um sweet spot ali de quão longe você vai se inspirar. Tá. Aí, esse tipo de resultado já aparece em vários lugares, essa ideia de recombinação. Aparece em esse pessoal aqui. Eu vou mostrar esse trabalho aqui. É esse trabalho aqui. Esse foi publicado com algum estardalhaço alguns anos atrás. A Economist fez uma matéria sobre eles. É muito parecido com o que eu faço, só que eles pegam e eles têm um jeito de ouvir a música e alguma coisa, método computacional que marca o tempo. Eles têm assim uns 12 parâmetros: tempo, ritmo, velocidade, batida, várias outras coisas. Eles pegam a música mesmo, assim, as ondas da frequência mas o resultado é o mesmo. É optimal. Professor, rapidinho. Diga. Não sei se é só comigo, mas travou aqui por uns 2 minutos o teu áudio, não estou conseguindo te acompanhar. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu tentar. Deixa eu trocar a minha internet aqui e ver se fica melhor. Tá bom, vamos ver se fica melhor aqui me avise se não tiver. Aí, o que eu estava dizendo, então, tem aqui vários outros trabalhos que fizeram coisas parecidas. Então, em particular, esse trabalho aqui é parecido, só que ele mede a distância das músicas, pegando a onda de frequência, e a partir da onda de frequência ele tem um programa computacional que tira 12 parâmetros dali. Enquanto que eu tenho uma distribuição, ele tem 12 parâmetros de velocidade, batida, ritmo, hue, tempo, essas outras coisas. E o resultado é muito parecido, ele chama de optimal differentiation. Você quer fazer algo novo, você tem que fazer algo diferente, mas diferente, otimamente diferente, não longe demais, não perto demais. Tá parecido? O Uzi fez um com musicais da Broadway, então, e ele fez um com publicações científicas, olhando ele pegou assim o Web of Science inteiro com milhões de referências e pegou as citações de cada na bibliografia e viu as combinações de citações. Então, a ideia novidade é quando você cita 2 papers que ninguém mais citou antes. Então, imagine um paper de economia, você vai citar assim Douglas North e Ronald Coase. Então, um monte de gente, a maioria das pessoas que citam Douglas North também citam Ronald Coase. Então, isso não é diferente. Mas se você citou Douglas North e daí citou Albert Einstein, então isso é mais raro, né? Ter Einstein e Douglas North citado. Então, eles fazem todas essas combinações e vêm os trabalhos que
que tem essas citações atípicas, o que eles chamam de combinações atípicas, tem mais impacto medido como citações. Tem um pessoal que fez isso com patentes também, o Bittencourt, que a gente já tinha visto com o trabalho das cidades. Mesma coisa, uma patente tem que citar outras patentes. Você está citando patentes parecidas com você ou com diferentes, então tudo meio parecido. Mesma ideia. Deixa eu pular isso aqui tudo. Aí, só para acabar, então, se a gente sabe de onde vem impacto, então por que você é um professor de economia, por que você não é um músico de sucesso e está fazendo sucesso? Você sabe. Outro jeito de falar, o futuro da música está nos cientistas de dados. Um dia vai ter um algoritmo que vai saber fazer a melhor música de sucesso. Bom, para começar, olha só isso aqui. E eu acho isso muito bom. Que o meu R quadrado aqui embaixo é 26%, um terço aqui na regressão que eu mais gosto aqui, 33%, 34%. Então, 65% do impacto dessas músicas, e a minha amostra já são músicas de sucesso, mas 65% é não explicado. Então, existe muito mistério, existe muita incerteza, e isso é bom. Eu quero que seja assim. Seria muito ruim se eu não gostaria de ter essa posição que a gente vai conseguir decompor da onde vem sucesso. Não, sucesso é misterioso, serendipidade é surpresa que vai gerar isso. Então, só que alguns padrões a gente explica. Então, qual é o segredo do sucesso? Alguma novidade, mas... e aí tem esse trabalho aqui, esse é um trabalho que eu devia ter posto lá na lista, esse alguém pode querer, é do Duncan Watts, né, o nosso sociólogo favorito aqui, e esse trabalho teve um impacto muito grande, já tem algum tempo esse trabalho, talvez uns 10 anos, e eles fizeram o mercado de música artificial, quer dizer, isso na internet, assim, algum tempo atrás, então era mais novidade ainda. Então eles fizeram assim, você entrava no site, você registrava, aí você podia baixar música de graça. Só que eram músicas que ninguém conhecia, não? A gente não conhece as bandas. E aí as pessoas abaixavam e eles viram no final, depois de meses, quais são as 10 músicas de maior sucesso. Só que eles fizeram o seguinte, fizeram vários mundos diferentes. Então, algumas pessoas se inscreviam e iam parar em uma plataforma onde você via o número de pessoas que já haviam baixado as músicas antes. Então, puxa, essa música já foi muito baixada. E outros não diziam isso. E outros eu acho que até mentiam. Eles punham aleatoriamente, ou punham... E aí viram que nesses mundos, as músicas que chegaram entre as 10 mais baixadas, as 10 de mais sucesso, não eram as mesmas. Então, o sucesso não é intrínseco da música, o sucesso está na gente, como diz o Barabás, está no network. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, é que em todos esses mundos, as músicas que chegavam mais altos, as músicas boas, suponho que tem um jeito de dizer quais são as boas, nunca estavam totalmente embaixo. Quer dizer, existe alguma coisa intrínseca das músicas. Mas o método, a rede, pode fazer com que músicas boas não cheguem ao topo e que músicas ruins cheguem ao topo em alguns casos. Por exemplo, uma música que não é muito boa, mas ela está lá, como muita gente baixou, e aí outras pessoas vão baixar e outras pessoas vão continuar baixando, e ela, mesmo que as pessoas depois, poxa, por que essa música foi tão baixada? É uma música ruim, mas mesmo assim ela tem uma certa vida e fica, não no topo, mas fica bastante alta. Então, é um experimento interessante. Mas que era assim, ó. Era isso que você via, né? Puxa, essa música aqui já foi baixada 159 vezes, então você tinha direito a baixar um certo número de músicas. Vou pegar essa aqui, isso que deve ser bom. Isso é uma coisa... Puxa, mas se as pessoas estão se inspirando, pegando um pedaço de outras músicas, será que isso não é plágio?
né, uma coisa que eu quando lidava com música, me preocupava muito com essa questão de plágio, mesmo escrevendo papers. Tem um site que é interessante, o site mostra assim, eu entendi assim, eu queria procurar achar alguns plágios para mostrar, e então, essa música do Rod Stewart, óbvio, ele acho que até confessou depois, ele pegou do Jorge Benjor, tem várias outras aqui, vocês devem conhecer vários, né? E né, The Beatles copiou Chuck Berry, aliás, todo mundo copiou Chuck Berry. Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, na verdade, já era de alguém, acho que o Jimmy Page admitiu. Mas existe plágio mesmo? Se o que todo mundo faz é recombinação, se a teoria que eu estou defendendo aqui é correta, então o que é exatamente um plágio? Né? Por natureza, as coisas estão sendo recombinadas. E mais, eu vejo umas coisas muito interessantes como... cadê aqui assim, gente que mudou a música, por exemplo. Nirvana mudou a música. E essa música do Nirvana é claramente Killing Joke. Inclusive, eu li uma entrevista com ele, o Kurt Cobain fez a música, daí ele disse assim, não, mas eu não vou lançar isso aqui, porque isso aqui, obviamente eu peguei do Killing Joke, e aí convenceram ele, não, vamos lançar a música, é muito boa. E o que eu queria dizer assim, é que muitas dessas pessoas que aqui estão sendo acusadas de plágio são das pessoas mais originais que existem. Por exemplo, Led Zeppelin, incrivelmente original, mudou o destino da música. Radiohead é famoso por ser experimental e tentar coisas novas. No entanto, eles foram acusados daquela música Creep. Eles inclusive admitiram, depois não que plagiaram, mas admitiram que era muito parecida, então talvez inconscientemente fizeram isso. Mas o ponto é que se novidade é recombinação, então... Eu não estou dizendo que não existe plágio. Claro que existe plágio. Assim, o Mafé dizer, eu vou pegar e só vou mudar isso aqui. Mas é um pouquinho mais sutil do que a gente imaginaria. E aqui, por exemplo, Led Zeppelin tem... Aqui, um monte de gente copiou Led Zeppelin. E aqui Led Zeppelin sendo acusado de copiar Stairway to Heaven. E perderam na justiça. Então, Led Zeppelin está sendo copiado e está copiando. Então, será que tem uma coisa, o processo de gerar novidades, gerar novas ideias, é isso, é recombinação. Aí eu botei só isso aqui, porque esse aqui é um novo Led Zeppelin que existe. Bom, deixa eu parar aqui. Tá. Bom, aí eu quero ir para esse eu quero pegar rapidamente, porque eu quero ir logo para a cultura. E esse aqui já junta com evolução. Ele explicitamente, eu vou trazer a ideia do collective brain, do cérebro coletivo do Heinrich. Eu vou usar para fundamentar isso aqui. A ideia aqui, bom, muitas dessas coisas que a gente já viu, Paul Romer, aqui a ideia de que recombinação, que ideias vêm de recombinação, existe um site que você vai lá e você põe algumas palavras aqui, você põe o nome dos atores, põe algumas palavras e ele gera um paper falso, só recombinando, só que ele não faz aleatoriamente, ele pega termos, ele foi treinado com papers científicos. Então eu fiz aqui, eu botei como o autor, eu e o IP Freely, e aí ele cria assim, um título, e tem gente que já fez isso aqui, submeteu para revistas, e alguns foram aceitos, especialmente essas revistas predatórias que tentam ganhar dinheiro. Então, você vê o título, assim, parece sério, né? Decoupling Digital to Analog Converters from Public-Private Key Pairs and Symmetric Encryption. E aí você começa a ler, ele parece fazer sentido, depois não parece, fica complicado. Então, o ponto não é qualquer recombinação que serve. Deve ter algum padrão nas recombinações aí, então é isso que esse paper de hip hop vai ser.
do cérebro coletivo, é tentar ver qual que é a estratégia de recombinação, qual que é os padrões pelos quais isso acontece. Aqui 2 papers famosos que foram recombinação, a origem das espécies. Se você lê a origem das espécies do Charles Darwin, isso que mudou a história da ciência, mas os primeiros 3 ou 4 capítulos, e ele escreve muito bem, mas eles são muito chatos, porque é sobre cachorros, pombos e gado. Sabe, de você criar pombo, daí você quer um pombo com asa mais comprida, é uma coisa que todo mundo já sabia. Todo mundo, você quer um pombo que voa mais longe, então eu vou juntar esse pombo com esse outro pombo. E Newton, o princípio, a matemática do Newton, né? Outro livro paradigmático, ele misturou cálculo e geometria. Então, tem poucos. Jane Jacobs, deixa eu pular isso aqui. Deixa eu pular aqui. Isso tudo a gente já viu na aula passada. Tá. Então, a questão aqui deixa eu mostrar um modelo. Esse aqui que é o modelo do Henrich. Até agora eu estou falando assim, recombinação, que evolução funciona através de recombinação do adjacente possível. Mas vamos ver um modelo. Esse é um modelo bem simples, assim, é só uma distribuição. Então, pensa assim, você está tem uma tribo e tem problemas a serem resolvidos, de conseguir comida, conseguir habitação, conseguir sobreviver, fazer instrumentos melhores, barcos melhores, essas coisas todas. E como é que as pessoas fazem para aprender? Então, tem aquelas estratégias. A gente já viu que o ser humano acima de tudo, adaptado para copiar. Então, a gente vê os outros fazendo e a gente aprende socialmente. Então, tem algumas pessoas que aprendem do nada, eles geram alguma coisa nova, uma habilidade nova, uma técnica nova, um artefato novo. E essa é uma combinação muito boa. É o segredo do nosso sucesso, né? Então, você tem os individual learners, alguém aprende, faz uma flecha que voa mais longe do que os outros e todo mundo copia. E aí, quando os outros copiam, é o bem público. Então, tem aquele poder do bem público. É isso que o Paul Romer está falando esse tempo todo, sobre crescimento endógeno. Né? Qualquer descoberta é um bem público, ela pode ser reproduzida a custo marginal zero, próximo de zero. Então, aqui... Mas aí é o seguinte... Diferentes sociedades vão ter diferentes estruturas e ambientes, então elas vão ser diferentemente capazes de copiar. E tem imitação e cópias melhores. Se você quer copiar, e não é óbvio assim, de quem você vai copiar, isso que eu botei aqui. Quem você vai imitar, quando imitar. E ao tentar imitar, é ali que surgem novidades. É o processo de recombinação. Então, sociedades que têm algumas características, cultura, o cérebro coletivo, vai ser mais eficiente, vai ser ter mais impacto do que outras sociedades. Então, e aqui ele põe 3 características. Então, suponha aqui está a qualidade. Suponha que tem aqui uma pessoa, ele é o melhor fazedor de canoas da tribo, melhor caçador da tribo, melhor qualquer coisa da tribo. E ele faz aqui, e aí as outras pessoas, por serem seres humanos, vão olhar aquilo ali e vão aprender com ele, vão tentar copiar, vão imitar. Só que é difícil fazer isso aqui, não é só olhar e você já sabe o que fazer. A maioria das pessoas que vão imitar, essa distribuição é isso. A distribuição diz assim, essa população, quando tentar imitar isso aqui, a maioria vai fazer pior. A maioria está aqui, né? A massa toda dessa distribuição, principalmente, está aqui. Então, vai ser abaixo. Você vai imitar pior do que ele. Isso é normal, né? Você já viu alguém fazendo alguma coisa, se olha alguém fazendo malabarismo com 3 laranjas, aí você diz, ei, legal, eu vou tentar fazer, você tenta fazer, você não consegue, você consegue fazer com 2, você faz com 3 durante menos tempo e deixa cair. Então, isso é normal. Só que, eventualmente, alguém vai poder fazer igual, ou
alguém vai errar, mas vai fazer melhor ainda. Eu estou tentando fazer uma canoa do jeito que eu vi ele fazendo, estava lá ontem, vi ele fazer, vou tentar fazer a mesma coisa, mas por um erro eu faço, então aqui seria uma mutação, né, o processo de recombinação. E aí, quando eu faço isso, a minha canoa vai ser melhor. Por ser melhor, ela vai ser selecionada. Então, agora em diante, outras pessoas vão querer copiar a minha canoa e não a outra. Então, melhorou. Então, isso foi incorporado no cérebro coletivo. E assim por diante. Então, onde que esse processo vai funcionar melhor? Então, tem 3 características. Se tiver sociabilidade. Sociabilidade, essencialmente, aqui seria mais gente. Você tem uma população maior de pessoas, tem mais gente tentando. É como se fosse uma loteria isso aqui. Essa distribuição é uma loteria. Cada um está tentando, assim... Cada vez que você tenta imitar alguém, é como você está jogando na loteria, tirando um número. E, eventualmente, tem muita gente tentando, eventualmente alguém vai errar para cima. E aí, então isso é bom. Então, sociabilidade. Então, isso é um modelo de antropólogos. É o que os antropólogos fazem, eles vão e pegam assim, um monte de sociedades do passado. Tem um atlas etnográfico, que eu sempre quis usar com dados. Um dia eu vou... Tem todas as sociedades que os antropólogos conhecem. Então, tem um monte de dados de tudo que a gente sabe sobre eles. Tudo de cultura, como é que eles agem, o que eles comem, como é que eles sobrevivem, como é que eles lidam com relações de gênero, como é que eles lidam com guerra, como é que... Então, tudo que a gente sabe. E aí eles viram que, de fato, as sociedades maiores tendem a ser mais complexas. Tendem a gerar mais novidade, mais tecnologia, etc. O segundo parâmetro, então aqui, a sociabilidade não é um parâmetro, mas é um número, é o tamanho do grupo. Esse alfa é um parâmetro, é fidelidade. Quer dizer assim, em geral, nessa sociedade aqui, quando tem essa distribuição, quando as pessoas tentam imitar, elas erram muito, quão longe elas estão do modelo. Então, se o alfa for muito grande, quer dizer que as pessoas erram muito. Então, o processo do cérebro coletivo é mais lento, é mais impreciso. E a outra coisa é esse desvio padrão aqui, essa variância. Então, imagine aumentar esse beta aqui. Se você aumentar o beta, quer dizer que, ao tentar copiar, as pessoas erram, mas erram mais variado. Então, você tem alguns muito piores e alguns muito melhores. Então, quando tem essa variabilidade, isso depende muito do que você está tentando copiar, depende de várias outras coisas. Então, esses 3 parâmetros. Então, eu quero aplicar isso não a uma tribo, ou talvez sim a uma tribo, mas a tribo do hip-hop, de certa forma. É o que eu quero fazer. Mas por quê? O que me leva a isso é pensar assim, em música. O primeiro paper argumentou que as pessoas recombinam. Aí eu quero saber, mas será que tem algum gênero de música que recombina com mais fidelidade? Talvez seja o jeito de falar isso. E tem o hip hop, a gente já viu que todo mundo recombina. Radiohead está recombinando, o Gorillaz, que é um dos caras mais criativos do rock and roll, ele admite naquela citação que eu botei lá que ele recombina. Mas será que tem algum que recombina mais? E hip hop tem 2 características. Uma é essa de você feature alguém, você convida alguém para cantar na sua música. Quase todas, muitas músicas, né, uma parcela muito grande das músicas de hip hop, você está convidando alguém para a música lançada com special guest fulaninho, featuring fulaninho. Então, isso é um jeito de recombinar com alta fidelidade. Em vez de eu tentar fazer algo parecido com ele ou ela, eu convido ele ou ela para cantar um pedaço da música. E a outra coisa é samplear. Eu não vou só tentar fazer algo parecido com essa música que eu gostei, eu vou realmente pegar um pedaço da música e vou colocar ali. Né? Meio que em genética faz isso também. Pega um pedaço do DNA e põe. Então, aí eu quero ver se hip-hop... E a outra razão que me levou a ver hip-hop era isso aqui. Quando eu vi esse gráfico pela primeira vez, eu fiquei meio assustado. Eu não sabia que era assim. Né? Porque o que é a minha vida de ouvir música e realmente... Até hoje eu ouço música, mas não é uma coisa que eu gasto muito tempo
fazendo, fico lendo papers de economia para você ver, a gente fica velho e fica chato. Mas aqui que era importante. Então, o rock era muito acima. Isso aqui é em número de músicas que chegam no Billboard Chart, nas paradas mais oficiais que se usa. Então, isso que eu achava. Rock é rock. Rock domina. Assim, rock é um termo bem geral, né? Envolve muita coisa. Mas olha o que aconteceu com o rock. Rock está morto. Rock já era. Eu fiquei muito chocado com isso. Na verdade, eu gostei, porque eu gosto muito disso. Eu gosto de ver essa iconoclastia de que quem estava em cima foi os deuses foram tirados. Eu gosto disso em ciência, eu gosto disso em economia. E gosto aqui. Mas o que surgiu? Quer dizer, o que eu imaginaria seria pop. Isso sim, claro, pop, né? Pop água com açúcar, coisa comercial, formulazinhas assim. Mas olha o que aconteceu aqui com o rap. Então, o rap... hoje, o rap já é o segundo lugar e indo na direção de dominar. E eu nunca imaginava. O rap nunca tocava na rádio antigamente. Né? Jamais chegaria nas rádios e agora domina. Então, é muito difícil fazer juízo de valor, porque como é que eu vou dizer que uma música é melhor do que outra, um tipo de música é melhor do que outro? É aquele mesmo argumento que eu falei na aula passada. Mas quem disse que isso aqui tem qualidade? Eu acabei de fazer pouco de pop, né? Eu chamei de água com açúcar comercial, formulazinha. Mas se está lá... O ponto é esse, que é tão competitivo isso aqui. Esse talvez seja o mercado mais competitivo que existe. Assim, qualquer pessoa que pode estar nesse mercado vai estar aqui. O cara pode ser um astro de rock, ou ele pode ser um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso, um economista de sucesso, porque ele é tão talentoso, então cheio de capital, provavelmente ele vai escolher de estar aqui, porque é muito atrativo isso aqui. Então é tão competitivo isso aqui que você não... Assim, pode acontecer, como a gente viu, o Douglas Watts falou, durante algum tempo uma música pode, por algum acaso, uma música que não tem muita qualidade chegar lá, mas é difícil sistematicamente isso acontecer. Então deve ter alguma coisa no hip hop. Aqui só para ver como a música mudou. Década de 70, essas coisas, Elvis Presley ali, Beatles. Década de 80, Michael Jackson, nada de hip hop aqui. Ainda Michael Jackson. Década de 90. Né? Aí o que começa a acontecer aqui? Eminem, anos 2000, a sua geração, né? Eu acho. Eminem, e tem um pouquinho de country, pop assim. E aqui, 2016, primeiro lugar hip hop, segundo lugar, não é bem hip hop, mas Kanye West, Nicki Minaj. Então você vê mudando isso o topo das paradas, né? Então tem alguma coisa mudou. O que são meus dados? Eu peguei... Eu fiz com todas as músicas que entraram. Esse não é o chart. Eu peguei as paradas de hip hop, só de hip hop especificamente, na Billboard, não peguei as gerais. Mas não é muito diferente, isso que me surpreendeu. Como o hip hop está dominando, as paradas gerais são mais ou menos, muitas das coisas que estão na parada específica de hip hop estão na outra. Seria legal fazer isso, que eu não fiz isso programando com Python, eu fiz isso à mão, método indo na mão ali, mas se programasse isso, poderia ser legal fazer isso assim com 20 anos de música. 463 observações. Então, toda a música que em algum momento em 2016 estava lá. É o que eu tenho 4 medidas de sucesso. A primeira é, que nem antes, o número de YouTube views. Então, como é que conta isso? Então, essa música do Kanye West entrou aqui nessa data aqui, e isso aqui... Você vê que isso aqui é só um número por dia. Então, cada dia está tendo mais gente vendo esse vídeo. Eventualmente vai cair. Isso aqui não é cumulativo. Achei que era cumulativo a primeira vez que eu vi, mas não é. Então, a dinâmica é um pouquinho essa. A música, mais gente que vê, ou mais gente que quer ver. Outra coisa que eu meço, eu tenho a música entra, cada semana eu tenho aqui. Então, eu peguei essa integral. A música essa aqui chegou em primeiro lugar. Qual é a música? Eu acho que na frente não consigo ver. Não sei, tá lá.
ela ficou em primeiro lugar por alguns 2, 3 meses, e depois que eu peguei a integral disso, só a área embaixo da curva até os 50, até o lugar 50. Então, é a segunda medida. Aqui as músicas dos Beatles também a mesma coisa, algumas já entram em primeiro lugar, e algumas demoram um pouquinho para chegar, algumas não chegam no primeiro lugar, mesmo sendo Beatles. E é isso que eu vou medir como sucesso, impacto. É o fenômeno emergente que a gente tem. É aquela mesma pergunta. E eu submeti isso, e um dos pareceres sempre falam isso, diz, mas quem é que diz que isso é qualidade? Quem é que diz que isso é sucesso? Mas quem é que diz que isso é criatividade? Você acharia que não? O mercado de música é tão inconsequente que a verdadeira música é o que os especialistas sabem. Mas não, eu discuti isso um pouco na aula passada. É tão competitivo, né, e tem tanto talento de verdade aqui envolvido que a premissa é essa aqui. Se subir nas paradas, é impacto, é criatividade. E aí, aqui é a variável de interesse. Então, esses são os hip-hop da Billboard. Repara, a música é do Mustard, nem sei quem são essas pessoas, mas Mustard, e ele está featuring alguém. Drake featuring Rick Ross. Kanye West featuring outros. Esse aqui não. Esse aqui, ele não convidou ninguém. Young Thug featuring outro. Então, você vê, aqui Kanye West fez sozinho, não convidou ninguém. Então, isso aqui vai ser uma dummy. Se a música está featuring alguém ou não está. Se ela está recombinando ou não está recombinando. Então, esse é o primeiro interesse. E o segundo é se a música sampleia. Eu usei esse site aqui. O sample, você põe lá o nome de uma música, por exemplo, aqui eu botei Mais Que Nada do Sérgio Mendes, e ela me diz se ela, em que outras músicas ela foi sampleada. Então, se uma das minhas músicas aqui é uma dessas, aí a dummy é essa música sampleou Sérgio Mendes, ela sampleou alguém. Às vezes sampleia 2 ou 3, às vezes é só uma batida, às vezes é só um trecho, às vezes é um trecho maior, às vezes é a melodia, às vezes é a música inteira e o cara só canta em cima da música inteira. Tudo isso conta como sampler. Aqui, as músicas, os trechos mais sampleados do mundo. Eu não quero botar porque não tem tempo, mas esse aqui é só uma virada de bateria. E a Economist, alguns anos atrás, fez uma matéria só sobre essa virada. A virada famosa, várias músicas que você conhece usam essa virada. Então samplear isso. Aí as variáveis que eu tenho essas variáveis de impacto. O meu interesse são 2. Samplear e feature, e aí tem 4 combinações. A música, ela feature, mas não sample. Outra feature e sample. Outra não feature e não sample. E aí outra nem sample, nem feature. E aí eu comparo essas 4 estratégias. E, além disso, eu vou usar o Every Noise at Once, da aula passada, para achar distância, qual que é a distância que você está sampleando, e até aquela distribuição, então eu tenho a média, a cauda, e aquelas 4 variáveis, e qual que é a estratégia de feature. Eu estou convidando alguém para cantar na minha música, eu vou convidar alguém parecido comigo, que meus fãs já gostam, talvez seja uma boa estratégia comercial. Mas talvez comercial pode ser, às vezes convidou o fulaninho, vai ser legal ver os dois cantando juntos, mas talvez seja melhor pegar alguém que é diferente de mim, que vai dar uma combinação diferente. Então, eu estou testando isso também. E aí, vários controles. Qual que é o ano que esse artista começou, se a gravadora é grande ou pequena, qual que é a melhor posição que ele teve nas paradas, nas músicas anteriores deles, quantos fãs no Spotify eles têm, quer dizer, qual que é a fama geral que eles têm. Qual que é o comprimento da música. Tem um negócio hoje em dia que músicas estão cada vez mais curtas, porque esses algoritmos que dão dinheiro para eles, assim, se alguém ouviu sua música
no YouTube, no Spotify, no Apple Music, para isso contar para você ser pago, você tem que ouvir pelo menos uma certa quantidade da música. E a sua geração, famosa por não ter paciência, não ouve. Meu filho, assim, ele ouve 30 segundos da música e já passa para outra, né? Então, eles fazem a música cada vez menor e a música não tem, hoje em dia, músicas não têm introdução. Antigamente, rock progressivo tinha introdução de 5 minutos e aí começava a música. Hoje em dia não tem por causa do algoritmo. É um pouquinho daquela questão do the medium and the message. A tecnologia muda a mensagem. E as músicas, muitas vezes, hoje em dia, elas começam com o refrão. O hook, que chama, o anzol. Que eles já começam com o refrão para evitar que você mude logo a música. Então, tá, isso aqui. Então, aqui está um exemplo. É uma música do Drake, One Dance. Ela já foi vista 70 por dia. Ela tem, no período que eu peguei, 77 mil views por dia. Ela chegou em número... São os quatro variáveis de impacto. Chegou em número 1, passou 33 semanas nas paradas, e aquela área integral que eu fiz deu 1.592. Aqui está ele, o Drake. Essas são os gêneros dele, segundo One Song Every Noise at Once. E nessa música ele convidou duas pessoas, um artista nigeriano, que tem esses gêneros, segundo o site, e a Kyla, uma cantora inglesa, que ela canta uns pedaços da música que tem esses gêneros. Então eu tenho a combinação desses 5 gêneros com todos esses gêneros. Eu faço uma distribuição cuja média é 783, essa distância média que eu convidei as pessoas para o feature, e a cauda dessa distribuição é 2.000. E além disso, o Drake sampleou esse DJ Paleface, você pegou um pedaço da música do DJ Paleface, que tem esses gêneros, e aí eu vejo a distância aqui e a cauda. Né? Tá, então, assim que são feitas as variáveis, e vários controles, eu controlo por várias coisas, inclusive eu controlo se tem muito xingamento, isso aqui é hip-hop, né? Então tem xingamento, misoginia, essas coisas. Eu ia botar uma variável de misoginia, mas resolvi não. É difícil de ver quando é que tinha isso, não. Comprimento da música em segundos e ao quadrado, quer dizer, será que existe um comprimento ótimo de música? Dá para testar isso. Aqui estão as profanidades, né? Hip hop é famoso por ter palavrões e coisas assim. E e tem toda uma discussão sobre qual que é a melhor estratégia para alguém. Quer dizer, tem gente que lança, assim, a música entra nas paradas e aí lança um vídeo. Às vezes tem gente que espera muito para lançar o vídeo. Tem outros que, como esse aqui, é menos 800, quer dizer, eles já tinham lançado o vídeo antes da música entrar nas paradas. Porque a causalidade é a parada que faz o vídeo que faz a parada. Aí a minha variável de impacto é quantos dias ela fica, e eu vejo o número total de views, divido pelo total de dias, e aí eu tenho uma medida. Então tem toda essa dinâmica de como é que as músicas funcionam. Vamos ver os resultados. Os resultados estão aqui. Tá. Vamos ver os resultados assim. Que eu acho que Então, aqui, entende o que é isso aqui? Isso aqui é o zero, esse aqui é o coeficiente, e esse é o desvio padrão do coeficiente. Então, se esse intervalo de confiança aqui inclui o zero, é porque é não significativo. Essa variável aqui é não significativa. Mas essas aqui são significativas, quer dizer, que quem sampleou e não sample teve mais views. Quem sampleou,
Quem sample e não feature também. Quem sample e feature também, você vê aqui, quem não faz nenhuma das duas coisas, na média, teria 14 mil views. Se ele, além disso, ele sample, ele teria 31 mil views, e etc. Então, essas estratégias de recombinar, eu estou alegando que esse é o cérebro coletivo. Então, isso está gerando mais impacto. Eu estou copiando e estou ganhando alguma coisa ao fazer isso. Linguagem explícita é negativo, mas não é bem significativa, mas mais ou menos. Você pensaria aqui. Talvez seja uma coisa comercial. A música, quanto maior, melhor, mas a segunda derivada é negativa. Então, eu acho que dá 3 minutos e 35 segundos, alguma coisa assim, 3 minutos e 50 segundos, que eu achei até meio grande, na média, né? Que eu acho que as músicas estão cada vez menores, né? Acho que hoje em dia a maioria das músicas tem que ficar abaixo dos 3 minutos para realmente ganhar. O R quadrado, 28%, então, claro, tem muita coisa não explicada aqui. E essa é só uma das variáveis de impacto. Tem as outras duas, as outras 3. Tá. Então é isso. Aí, aqui é só sugestão, se alguém se interessa por esse tipo de coisas, uma coisa seria estudar. Tem um mercado, né? Tem mercado nessas coisas. Se isso aqui é verdade, que você convidar alguém dá mais impacto, então deve ter mercados. Eu sou um rapper novo, vou convidar alguém e, de fato, eu achei preços aqui o preço. Se você quiser que o Drake cante na sua música, ele topa, mas ele cobra $75 mil. Mas tem que ver se vale a pena ou não. E, claro, esses são os bons, né? Mas tem até as suas celebridades Bs, né? Tipo ex-BBB, que é mais ou menos a mesma coisa. Eles cobram e cada um tem seu preço. Então, existe um mercado, podia fazer uma tese, uma monografia sobre a organização industrial do featuring. Sampling, geralmente, você não paga, eu acho. Mas aqui tem um cara falando que, sim, é verdade, a gente paga, mas ele está querendo convencer a gente de que quando alguém faz, o que você está mais interessado mesmo é posteridade, é ficar famoso. Se você sente que tem alguém que está subindo, aí você quer cantar com ele, você pode até não cobrar tanto no caso específico dele. Mas se bem que em hip-hop essas coisas contam muito. Você gosta de ser um cara que está being paid, né? Estou recebendo dinheiro. E a outra coisa, por exemplo, o Drake cantou eu não sei quem é Kevin ou Chris, mas ele cantou numa música dele aqui. Aí, se alguém fosse fazer uma tese nisso, teria toda essa estratégia aqui de quando que você lança o vídeo. Se você é a maioria das pessoas assim, que não são conhecidas, você quer lançar o vídeo logo, para o vídeo viralizar, e aí as pessoas ouvirem sua música nos vários outras plataformas, aí a sua música entra nas paradas. Mas se você já é famoso, como o Kanye West, como o Drake, então você lança a música, você não quer lançar um vídeo logo de cara, porque senão o vídeo digital, as pessoas vão ver o vídeo e você não vai ganhar muito dinheiro. No entanto, você quer discriminar. Você sabe que tem um monte de fãs de carteirinha que estão dispostos a pagar pelo vídeo. Então, você não quer no YouTube. Então, o Jay-Z tentou lançar um canal só dele, o Drake lança assim, um serviço de subscrição para você chegar. Então, ele cobra dessas pessoas que estão dispostas a pagar, que tem uma demanda inelástica, e depois, então 300 dias depois, um ano depois, Kanye West, 500 dias depois, aí quando essas pessoas já pagaram, aí ele lança um vídeo nas plataformas geral, onde você pode cobrar. Aqui está o quanto que se paga, mais ou menos. Então, por exemplo, o Apple Tunes, para cada pessoa que ouvir a sua música no Apple Tunes, você ganha essa quantidade. Você vê que é um dos que mais paga. Enquanto que o YouTube paga pouquíssimo.
né? Você tem que realmente ter milhões de views para ganhar algum dinheiro. Então, tentei olhar para ver se alguém tinha feito trabalhos na área de economia. Isso aqui seriam os mercados. Como é que funciona o mercado de streaming? Tem o Alan Kruger, que é um economista muito famoso, fez muita coisa, trabalho de salário mínimo, mas ele tinha muito sobre mercados de música, de concertos, de música, e ele morreu uns 2 anos atrás. Mas ele fez muito sobre mercados de ingresso para show, ele fez, mas isso aqui podia ser uma área bem interessante. Tá, alguém tem algum comentário sobre isso? Achei bem legal, professor, o artigo, achei muito interessante. Eu não tinha pensado nessa questão dos features, né, que realmente tem muito, e eu imaginava que eles cobravam, assim, né, os maiores artistas, mas não sabia que era tanto, assim, né? O que é mais comum aqui, que nem você falou, deles cantarem junto com pessoas que eles acham que estão em alta e que vão fazer sucesso no futuro. Achei bem legal. A minha suspeita é que... Porque o que eu estou olhando o alto nível, né? Os caras que estão lá em cima, Kanye West, Drake, Beyoncé, essas coisas. Mas lá para baixo deve ter a mesma coisa acontecendo com outros intuitos, né? E outro... deve convidar a gente para... Então, acho que daria para estudar. Meu interesse, em geral, é outro. Eu estou preocupado em tentar medir impacto, mas tem toda essa parte econômica dos mercados que alguém podia ver. Tá, então deixa eu começar esse de cultura, acabou que... Já foi bastante tempo aqui, mas deixa eu começar esse aqui. Esse é um trabalho bem recente, então é desse mês ainda que eu acabei. Eu já apresentei ele lá na Universidade de Pelotas, e eu mandei para uma revista, vamos ver o que dá. Então é sobre cultura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu vou começar falando sobre... Ele é um paper que vai tentar medir cultura, distância de cultura, usando dados do World Value Survey. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho sobre a objeção que economistas têm com relação à cultura. Então, deixa eu começar com esses aqui. Esses aqui são 4, assim, o que eu chamo dos cardeais da profissão, né? São os caras clássicos, cardeais, são os guardiões do que é correto. Toda profissão tem isso, toda escola tem isso. Então, tem esse paper do Stigler, esse é o George Stigler, de Chicago, o Gary Becker, vocês sabem quem é. E eles têm um paper lá na década de 70 que chama De Gustibus non est disputatum, que o que isso quer dizer é gosto não se discute. Esse é um trabalho que, então, lá nesse momento na profissão de economia, tinha chegado uma hora que algumas pessoas estavam questionando assim, mas espera aí, essa economia mainstream, ela tem a premissa que preferências são fixas. Preferências são dadas. Quando você faz uma maximização de utilidade, as preferências são dadas. Isso a gente diz, é primitivo. Isso vem, é dado. Então, as preferências, aí você vê a restrição orçamentária e você maximiza aquilo ali. Você vai derivar as escolhas, vêm das preferências das pessoas. E algumas pessoas estão falando, mas peraí, mas preferências não são fixas. Veja bem, veja você muda, né? Muito dessa parte de evolução, eu estou argumentando que o ser humano, o seu cérebro foi desenhado, hardwired durante milênios, justamente para não ser fixo, para você copiar os outros, você imita, você é altamente influenciado pelos outros. E aqui estão eles dizendo, não, preferências são fixas. E aí teve esse questionamento, então esse paper, uma tentativa do Stigler e do Becker dizer, olha, nós economistas vamos ter essa premissa. E esse paper vai dizer por que essa premissa é razoável e por que ela é essencial, ela precisa existir. Então, eles têm todo o argumento lá. O que eles estão querendo evitar é, assim, você chegar e dizer assim, olha um comportamento aqui, vamos olhar no mundo, você vê um comportamento aqui, nós economistas, a gente quer explicar comportamento. Então, a gente vê um comportamento e o comportamento é meio esquisito, aí você diz assim, é diferente do que os outros estão fazendo, aí você chega assim e diz assim, isso é cultura.
A explicação mais fácil que tem é cultura. E é muito comum. Então, é uma crítica boa que eles têm. Eles estavam corretos. Eu acho que naquele momento em economia precisava mesmo disso. Chegar e dizer, não, nós vamos fazer assim, vamos ver o que a gente consegue explicar sem recorrer à cultura. Né? E vamos fazer tudo que a gente puder para explicar sem cultura e ver se isso basta. E eu acho importante que tenha feito isso, mas aí claramente não bastou. Né? Por isso que surgiu economia comportamental, agora economia social, e agora eu vou argumentar que tem, vou mostrar dados que tem a economia está dando que chama de um swerve para a cultura, está indo para a cultura. É como eu falei mais cedo hoje, não algumas pessoas que há muito tempo vêm argumentando isso. Tem uma linha de economia e cultura há muito tempo, desde Adam Smith, praticamente, ele já falava isso. Mas, dentro do mainstream, o mainstream está se abrindo para a cultura. Tá? Eu vou falar sobre isso depois. Milton Friedman, também esse famoso trabalho The Methodology of Positive Economics, é mais ou menos a mesma coisa. Ele está ali num momento dizendo assim, tem muitas críticas ao que a gente está fazendo em economia ortodoxa, economia mainstream, dizendo que as premissas não são realistas, e lá ele diz assim, não precisam ser realistas, o importante é que elas estão explicando os fenômenos. Então, a gente não precisa de cultura, mais ou menos a mesma coisa. E o Solow tem uma frase famosa que ele diz assim, que o uso de fatores não econômicos, ou seja, cultura é um principal deles, para explicar a diferença de performance econômica, porque alguns países crescem mais do que os outros, geralmente acaba num blaze of amateur sociology. Isso é uma expressão que é blaze of glory, né? Você em guerra, você só tem 10 da gente contra 1000 deles, vamos lá tentar nós 10. A gente vai morrer, vai se queimar na blaze, se queimar. Então, mas é blaze of amateur sociology. Então, e aqui, o Acemoglu e Robinson, no Why Nations Fail, porque as nações fracassam, o capítulo 2 é um capítulo ele quer explicar a mesma coisa, a divergência de performance entre países, e o capítulo 2 é, antes da gente explicar o resto do nosso livro, quer dizer que a explicação são instituições, vamos dizer as outras teorias que foram levantadas e que não funcionaram. E a principal delas é cultura, geografia, cultura, sorte e políticas. Né? Então, aqui vários economistas em algum momento falaram assim, a gente não precisa de cultura, vamos bater no peito e dizer assim, olha, a gente não incorpora cultura e a gente vai falar isso com orgulho, é isso que torna a gente economistas. Eu me lembro, eu tinha muito essa atitude, eu dava aula de FEB, e quando eu via que tinha muito antropólogo na turma, eu fazia uns comentários meio sarcásticos, sardônicos, assim, sobre cultura, assim, nós economistas, nós não precisamos de cultura, assim, cultura explica qualquer coisa, né, cultura, eu me lembro com um pouquinho de vergonha já, mas de ter tido essa atitude. Então, aí no trabalho eu falo assim, mas em parte, como eu digo, eu entendo o argumento deles, eu acho que naquele momento histórico da literatura da profissão talvez fizesse sentido, mas está mudando. E qual que era a principal objeção que eles tinham? Se você pegar os lugares que eu citei, onde eles criticam, eles falam muito isso, assim, é que não dá para medir cultura, a gente não tem uma medida objetiva de cultura, não dá para analisar, não dá para botar cultura num modelo, por exemplo, se você não consegue medir, você não consegue botar no modelo. Então, por isso, nós vamos tentar explicar sem cultura primeiro e ver onde vai. Mas o que mudou? E esse meu trabalho, em parte, é isso. Eu vou mostrar uma medida de cultura. Então, tem muitos dados hoje em dia. Eu vou usar dados do World Value Survey. Justamente em setembro do ano passado saiu uma onda nova dele. No dia que saiu, eu já baixei, já estava lá mexendo com os dados. E eu falo assim que essa ideia de que não dá para medir, por isso a gente não vai usar nas nossas explicações e não dá para analisar, instituições passou exatamente por isso. Eu participei com isso porque quando eu fiz meu doutorado era sobre instituições. Eu me lembro que havia um desprezo muito grande, era mal visto, era considerado secundário, tinha um desprezo com instituições. Muito nisso, não dá para medir instituições, não dá para modelar,
mas acabou que estava. E tem muitas medidas de instituições, hoje em dia se usa, é o que mais se usa, e tem muitas medidas, e é totalmente usável em modelos. Inclusive, hoje em dia, todo mundo é um institucionalista, já mencionei isso. E sabe por quê? E hoje em dia todo mundo adora instituições, sabe por quê? Porque a gente vive nessa revolução de credibilidade, então a revolução de credibilidade está todo mundo atento o tempo todo. Eu quero um experimento natural, eu quero uma variação exógena, eu quero alguma coisa para eu poder fazer um teste de causalidade e provar causalidade. E o que é no mundo, na vida, que mais gera uma mudança exógena? Pega os pés, quais são as fontes de mudanças exógenas, de experimentos naturais, de quase experimentos? São mudanças institucionais. É o programa tal que fez isso. Então, um município entrou com um programa, mas ele aplicou só em alguns bairros primeiro e depois em outros bairros. É sempre instituições. Então, as pessoas abraçaram instituições porque viram que instituições davam o que eles queriam. E a quarta razão, que eu estou tentando explicar assim, por que eu acho que agora a cultura vai pegar? Porque tem uma série de pessoas em economia, nos principais departamentos, pessoas do topo da carreira, os cardeais, os novos prêmios Nobel, os Bates Clark Medals, estão mexendo com cultura. Alberto Alicina é o principal deles, esteve aqui ano retrasado, morreu ano passado, deixou um monte de discípulos deles por aí, o Nathan Nunn, que eu mencionei, a Juliano, quem ganhou o prêmio Clark's Bates Medal, ou um desses prêmios que foi divulgado essa semana, foi a Sapienza. E o Tabellini, que é o grande Tabellini também. E repara uma coisa interessante. Alessina, Giuliano, Sapienza, Tabellini. O que essas pessoas têm em comum? Italianos. E por que tem tantos italianos querendo explicar o mundo usando cultura, se eles são entre os maiores economistas do mundo, estão publicando nas top 5? E a minha teoria é por causa do Robert Putnam. O Robert Putnam é um sociólogo, escreveu um livro famoso comparando a Itália do Norte e a Itália do Sul, que é um caso muito interessante, porque lá tem claramente uma cultura diferente, tem a cultura coletivista, familiar no Sul, máfia, essas coisas, e no Norte uma cultura quase alemã, Tedeschi. Então, ele escreveu esse livro, teve uma grande influência, e aí eu acho que muitos desses italianos levaram isso para frente. E eles têm umas escolas muito boas de economia lá. Né? Então, aqui tá alguns exemplos aqui, assim, a revolução de credibilidade. O que é essa revolução de credibilidade? É aquilo, vocês sabem, né? Dizer assim, eu quero uma variação exógena e que meio que randomize algum efeito. Aí eu quero ver se aqueles que receberam tratamento têm uma performance diferente dos que não receberam. Em cultura, tem uma grande literatura. Essas pessoas que eu falei agora há pouco, funciona assim. Eles fazem isso, mas eles fazem com cultura. Com cultura. Então, geralmente é assim. Alguma coisa aconteceu no passado, alguma variação exógena, alguma guerra, alguma coisa climática, alguma coisa Deus fez 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Isso afetou a cultura lá no passado. Aí essa cultura vai perdurar até hoje. Como que ela vai perdurar? Aquilo do Asimov e Robbins, aquela persistence por séculos. Aquela cultura que começou 500 anos atrás vai perdurar, porque ela meio que se reproduz, ou porque via os resultados, ou via comportamento. Já vou dar exemplos disso tudo. Então, a cultura hoje é igual à cultura no passado, e aí eu posso ver se essa cultura afetou ou os resultados ou o comportamento hoje. E aí eu vou poder
fazer uma afirmação de causalidade porque o choque foi aleatório. Vamos ver exemplos disso aqui. Esse exemplo aqui, esse aqui, inclusive, é um outro trabalho que alguém pode apresentar se quiser. É um trabalho que teve um grande impacto, ano passado, ano retrasado. É o Joseph Henry, que é um dos autores, tem vários autores, foi publicado na Nature, uma dessas principais revistas de todas as ciências. Então, a ideia é o seguinte, o que eles querem explicar? Eles querem explicar por que existe alguns países que são individualistas. Eu vou falar muito sobre isso depois, vai ficar para a próxima aula, mas a principal divisão de cultura que existe hoje na literatura é países individualistas, pequenas famílias nucleares e que conversam com estranhos, fazem negócios com estranhos, e o outro é culturas coletivistas, onde tem uma grande família estendida, todo mundo casa entre si na família, você não faz negócios com pessoas fora da família, você não casa com pessoas fora da família. E esse individualismo, ele está restrito a algumas poucas sociedades, mas para a gente parece muitas, porque é o que o Joseph Henry cunhou do weird. Acho que eu já falei isso aqui. São pessoas que são western, ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e desenvolvidas. Então, Estados Unidos, boa parte da Europa, boa parte do Brasil, acho que todos nós aqui nos encaixaríamos mais ou menos nessa cultura individualista. Então, da onde surgiu isso? Por que esse pequeno pedaço da humanidade, só recentemente, nos últimos 500 anos, adquiriu uma cultura, uma psicologia social tão diferente do resto da humanidade? E a explicação deles é a seguinte: a igreja católica, a igreja cristã europeia, em algum momento veio com um programa de casamento, ela proibiu o casamento entre primos. Se você não pode mais, então eu falava assim, Deus não quer que você case com primos de segundo grau, terceiro grau, às vezes e até sexto grau, que é o que todo mundo fazia antes. Então, isso desmanchou essas famílias estendidas. Porque se eu não posso casar com até primo de sexto grau, eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir para outro lugar. Né? Porque nessa vila aqui, basicamente, todo mundo é primo. Então, isso aconteceu, aí gerou família, e mais, a igreja falou assim, que quando você casa, você tem que sair da casa dos pais, tem que formar seu próprio núcleo. Então, a igreja não é bem claro aqui, eles não dizem, mas por que a igreja iria fazer isso? A igreja faz isso para a família compete com a igreja, a família estendida, para proteção, para fonte de leis, etc. Então, a igreja veio. Então, aonde tinha a igreja é aleatório. Essa é a ideia. Aonde a igreja era mais forte, lugares que tiveram mais exposição de tempo, tiveram mais tempo de exposição à igreja, tem mais. Esse é o tratamento. Igreja cristã, e outros lugares na Europa tiveram menos. Então, isso aleatorizou individualismo, já 500 anos atrás, ano 900 a 1500, e aí isso gerou comportamentos e resultados. A cultura perdurou durante séculos e hoje essa cultura afeta o comportamento. As pessoas fazem negócios com estranhos ou não fazem, etc. Então, essa que é a ideia. Um outro exemplo da Alessina, vocês devem conhecer esse trabalho. A geografia espalhou terras propícias ao uso do arado em alguns lugares e não propícias ao uso do arado em outros. Então, aleatorizou o uso do arado. Populações que usavam arado, quem usa o arado é o homem, porque precisa de mais força dos braços. Então, lá, padrões de relações entre homens e mulheres, machismo, etc., é diferente dos lugares onde não usou arado, onde todo mundo trabalhava junto na agricultura. Essas atitudes para com gênero perduram os séculos, e aqui é séculos, menos vários séculos, e aí elas afetam hoje a participação feminina no mercado de trabalho, a participação feminina na política. Então, o que eles fizeram é fazer uma regressão explicando, a variável dependente é essa, qual a porcentagem de mulheres no parlamento do país? Qual a participação de mulheres que trabalham fora de casa?
e eles veem que isso é bem explicado pelo uso do arado no passado. Então, tem vários outros aqui, eu não vou falar todos os outros, mas tem uma grande literatura sobre cultura para explicar fenômenos presentes. Veja as variáveis presentes. PIB, para explicar por que alguns países têm mais inovação do que outros, por que alguns países têm mais mulheres com educação feminina maior do que em outros países, mulheres chefe da família, etc. Então, meio que eu estou querendo dizer, não existe mais vergonha de estar se trabalhando com cultura. Uma das melhores pessoas da profissão estão invocando cultura, estão explicando cultura, usando cultura para explicar outras coisas. Esse é o ponto. Acho que eu vou parar aqui e daí eu continuo na aula que vem. Esse aqui a gente já tinha visto, né? Eu sinto alguma outra aula, então eu vou dizer, eu já expliquei por que cultura, mas aí diz, mas tá bom, você me convenceu. Vamos, cultura talvez seja algo que a gente devia prestar atenção. Mas por que evolução de cultura? A gente não precisa de evolução também, precisa. E aí eu vou argumentar que sim, porque nothing in biology, mas nothing in economics makes sense except in the light of evolution. É isso que eu quero argumentar. Então, e cultura evolui. Então, vamos ver como é que faz isso. Eu vou apresentar um modelo de evolução de cultura. Tá? Aí eu continuo aqui na próxima aula. Acho que tem bastante material. Deixa eu adicionar um outro paper que eu ia botar só como complemento desses, mas como a gente vai pegar uma outra aula para isso, deixa eu só mostrar ele aqui, que eu acho que vocês podem ter interesse, o título pelo menos é legal. É esse aqui. O brasileiro, afinal, é weird ou não é? A gente se encaixa nessa cultura moderna, mas não é a palavra, individualista, famílias nucleares retraídas, ou a gente ainda é mais coletivista? E eu vou fazer um teste, inclusive, sobre o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Então, esse paper também, eu vou mandar ele para vocês também. Então, mas é o mesmo instrumental que eu vou usar, a mesma fonte de dados, e eu vou fazer o mesmo tipo de tratamento dos dados. Então, isso aqui vai ser um adendo só ao trabalho, o outro trabalho. Então, é isso. Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Então, tá bom. Então, até terça-feira aqui. Né? E vão pensando nos trabalhos. Hoje foram mencionados, além daqueles que estavam lá, vários outros trabalhos. Por exemplo, esse trabalho do arado é um que alguém pode querer apresentar. Né? E tem vários outros parecidos com eles. A Alessina, em geral, dá uma olhada em Alessina, e os discípulos deles mexiam muito com cultura. São temas que interessam a gente aqui. Tá bom. Então, até terça-feira.